Meu amigo, tudo bem com você? Fique bastante atento, você que teve contribuições antes de 1994, mais precisamente antes de julho de 1994, e atualmente está aposentado, você pode ter direito de receber bastante dinheiro, e é disso que nós vamos tratar neste vídeo. Vamos falar da revisão da vida toda e uma reviravolta que ela teve lá no Supremo Tribunal Federal. Eu quero te explicar o que é a revisão da vida toda, que eu tenho falado aqui no canal já há algum tempo. Esta revisão pode gerar atrasados aí de 20 mil reais, 50 mil reais, bastante dinheiro, como alguns vídeos já mostrei na prática, fazendo alguns cálculos. Pessoas que estão aposentadas podem aumentar o valor da aposentadoria em 20%, 30%, em alguns casos pode até dobrar o valor da aposentadoria. Imagine só, meu amigo, você está recebendo 2 mil reais por mês e vira 4 mil reais por mês. Ah, Eliselton, mas existem casos assim? Sim, existem casos que pode até dobrar o valor da aposentadoria e eu vou te mostrar neste vídeo, vou te explicar para você ver se enquadra em algum dos seus casos. Mas antes, olha só, não deixe de me cumprimentar. Coloque aí nos comentários bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. E me diga aí nos comentários se você teve contribuições antes de 1994. E conforme eu for te explicando aqui, você vai colocando nos comentários a sua observação. Vamos lá. Para quem é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda, sendo bem direto ao ponto, é para aquelas pessoas que tiveram contribuições antes de julho de 1994. Por quê? Porque em 1999 entrou uma regra aí no regime geral da Previdência Social, fazendo os cálculos das aposentadorias com base somente nas contribuições feitas após julho de 1994. Então imagine que você aposentou em 2005. O cálculo da sua aposentadoria foi feito com base nas contribuições de julho de 1994 até a data da sua aposentadoria. Então, observa-se 80% das maiores contribuições nesse período. Mas então, o que vem a ser a revisão da vida toda? Imagine uma pessoa que antes de julho de 1994 foi bancário. E você sabe que os bancários ganhavam bastante, ganhavam muito bem no passado. Eu tenho na família bancários aposentados e eles me contam que ganhavam mais de 10 salários mínimos, até 20 salários mínimos. Mas após julho de 1994, imagine só, o nosso amigo aqui imaginário, ele teve 10 anos de contribuição de 84 a 94. E depois de 1994, ele virou autônomo, abriu uma empresa e passou a contribuir com valores menores. E na hora de aposentar, entrou somente os valores menores na sua aposentadoria. Todas aquelas contribuições elevadas, altas, de quando ele trabalhou no banco, não entrou no cálculo da aposentadoria. Então agora ele pode fazer a revisão da vida toda e incluir todas essas contribuições. Neste caso que eu falei, se ele for real, a pessoa dobra o valor da aposentadoria. E existem casos assim, tá bom? De pessoas que trabalharam em bancos, trabalharam em grandes empresas e tinham salários elevados. Então o correto é você sempre fazer um cálculo para saber se você se enquadra ou não nesta revisão. Eu vou disponibilizar aqui um número para você, se você quiser fazer o seu cálculo, tá bom? Nós fazemos esse serviço, é um serviço de consultoria, uma consulta para saber se você tem direito ou não, se compensa ou não entrar com a ação judicial no seu caso. Mas deixa eu te explicar o que aconteceu recentemente no Supremo Tribunal Federal. Mas antes, eu tenho que dizer que no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, a revisão da vida toda foi ganha, tá bom? Lá nós ganhamos, os segurados foram vencedores. Mas aí o tema foi parar no STF, no Supremo Tribunal Federal. E é no Supremo que está o problema. Mas por incrível que pareça, meu amigo, houve um julgamento virtual. E neste julgamento virtual, o relator era o ministro Marco Aurélio. E hoje ele já está aposentado. O relator Marco Aurélio deu um voto favorável aos aposentados. Vamos fazer aqui uma homenagem ao ministro Marco Aurélio, que, via de regra, ele era favorável aos aposentados. E ele foi novamente. E no julgamento final deste caso, que foi um julgamento em plenário virtual, ganhou a revisão da vida toda de forma favorável aos aposentados. O voto do ministro Marco Aurélio foi vencedor. Mas na data desse julgamento,
O último voto era do ministro Nunes Marques. E faltando ali poucos minutos antes de encerrar esse julgamento virtual, ele apresentou um requerimento para que fosse julgado de forma presencial no plenário esse assunto. Tá joia? Então veja só, já tinha ganho 6-5 no virtual, mas como ele fez esse requerimento dentro do prazo, o julgamento vai ter que voltar em pauta, e já está em pauta para julgamento no STF, e ele vai ser apreciado novamente. Cada ministro do STF vai ter que apresentar o seu voto. Mas qual era o grande problema? O problema é que o ministro Marco Aurélio, que havia sido favorável, o relator favorável aos aposentados, ele aposentou. E entrou o ministro Mendonça, lembra? Recentemente entrou o ministro Mendonça. Então havia um medo, criou-se um medo para todos os aposentados de que agora o ministro Mendonça mudasse o voto, colocasse o voto no lugar do ministro Marco Aurélio e virasse o placar 6-5, contrária à tese da revisão da vida toda. Mas o ministro Alexandre de Moraes fez um requerimento para alterar ali as regras e de fato alterou, de tal maneira que quando o ministro dá um voto e ele aposenta, quando vai ser julgado aquele caso, o voto desse ministro aposentado fica valendo. Então, para o nosso caso, o ministro Mendonça não vai proferir voto e vai ficar valendo o voto do ministro Marco Aurélio. Agora só falta o julgamento ir para plenário físico, ali presencial, e cada um dos ministros apresentar o seu voto. E olha, dificilmente os ministros irão mudar o voto. Pode acontecer, mas eles já apresentaram o voto, já estudaram o caso, então não teria lógica eles mudarem o voto agora. Então o nosso grande medo, que era o voto ali do ministro Mendonça, mudar e não vai ter mais. Então não vai haver mais o voto do ministro Mendonça, vai ficar valendo o voto do ministro Marco Aurélio, que isso é uma boa notícia, meu amigo. Então, o que eu posso te aconselhar? Se você ainda não entrou com a ação da revisão da vida toda, entre com a sua ação. Vale a pena, porque assim que sair o julgamento, vai valer para todos os processos do Brasil inteiro. E quem já entrou com a ação está aí bem adiantado, tá bom? Faça a sua parte, procure um advogado e entre com a sua ação, meu amigo. Um grande abraço para você!